Olá pessoal, tudo bem? Curso novo aqui no canal, curso de verbo. Nós estamos em classes gramaticais, hoje é a nossa primeira aula aí, né, do curso de verbo. E sendo uma primeira aula, eu vou fazer aquilo que eu sempre faço, vou explicar com detalhes o que é o verbo. Se você ainda não está inscrito no canal, eu vou pedir para que me faça a gentileza de ir lá e se inscrever. Lá não, né? Não sei porque eu falo lá. Aqui mesmo no canal, a gente está aqui. Aqui do ladinho tem um botãozinho vermelho, né? É só clicar naquele botão, né? Você vai estar inscrito, tá? E estando inscrito, você pode clicar no sininho para receber as atualizações. E é uma forma aí de ajudar o canal. Isso é muito importante para o canal, tá? Você pode também curtir, compartilhar nas redes sociais, pode dar joinha no vídeo aqui embaixo e pode me seguir nas redes sociais. Pois bem, pessoal, o que é o verbo? Observe que nós temos ali no quadro substantivos, nós já estudamos essa classe de palavras, né? Maria, cachorro e carro são nomes de coisas, portanto, substantivos. Existe uma maneira de eu fazer esses substantivos se mexerem, se movimentarem. Quando eu falo Maria, vocês vão imaginar uma pessoa na cabeça de vocês. Uma pessoa qualquer, uma Maria qualquer, né? Quando eu falo cachorro, cada um vai imaginar aí um tipo de cachorro. E carro a mesma coisa, mas eles estão aí parados na cabeça de vocês. Existe uma forma de fazer esses substantivos se mexerem, tá? Qual é? Dizendo uma outra palavrinha ali. Maria saiu. Pronto, a Maria saiu do lugar, né? E se movimentou. Cachorro mordeu. Opa, agora o cachorro que estava parado, ele mordeu alguém. Ele saiu do lugar para morder alguém. Carro andou. O carro que agora estava na cabecinha de vocês paradinho, parece que agora ele saiu andando. Por que isso acontece, pessoal? Porque os verbos, pessoal, eles são os verbos, essas palavrinhas aqui são verbos, os verbos são capazes de fazer isso aí com os substantivos. Os substantivos são classes de palavras estáticas, paradas, tá? Quando eu falei só eles, vocês imaginaram os substantivos. Quando eu falei aí essas palavrinhas que são verbos, né, esses substantivos se movimentaram, pessoal, ou seja, são ações. E agora eu tenho aqui uma frase contextualizada. Maria saiu do ônibus. Não parece que a Maria que estava dentro de um lugar se movimentou para fora? Cachorro mordeu o dono. O cachorro agora, ele pulou no seu dono, né? Ele mordeu, ele se movimentou, ele estava paradinho ali. Agora ele se movimentou. E aquele carro andou em alta velocidade. Olha como o carro agora saiu aí em disparada. Por quê, pessoal? Porque eu tenho aqui ações. Então eu posso dizer que o verbo é a palavrinha aí que exprime uma ação, tá? Que movimenta os substantivos, mas o verbo não é só isso, pessoal. O verbo também é a palavra que exprime aí, além de uma ação, exprime um estado, um desejo, uma ocorrência, um fenômeno da natureza. Ou seja, o verbo transmite aí, exprime processos, pessoal. O verbo é a palavra que exprime processos. Quais são esses processos? Estão todos aqui. Um exemplo aí do verbo, como a gente já viu anteriormente, né, mas eu vou colocar aqui também, um exemplo do verbo exprimindo ação. O cachorro mordeu o dono, como a gente já viu. Agora um estado. Maria está feliz. Olha o que é o estado. Maria está feliz naquele momento. Um estado de felicidade. Ela não nasceu feliz e é feliz a vida inteira. Ela arrumou um namorado e agora ela está feliz, né? Um desejo. Aspirei à carreira de professor. Eu sempre desejei ser professor e hoje eu sou professor, né? Um desejo. Aspirar é um verbo. Ocorrência. O show acontecerá amanhã. Ele ocorrerá amanhã, tá? Então acontecerá aqui é um exemplo de verbo aí, né? Que transmite, que exprime uma ocorrência. E fenômeno da natureza. Ontem nevou em Lages, a cidade onde eu moro aqui em Santa Catarina. Não nevou, mas quase nevou. De repente ainda neva nesse inverno, porque aqui é bem frio, tá? Então, pessoal, o verbo, né, é a palavrinha com certeza aí que exprime processos, tá? Eu falei na aula anterior, né, essa é uma atualização, lá na aula de 2011, eu disse que o verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Eu não incluí lá desejo, ocorrência. Ocorre que essa é uma aula de atualização, não que o novo acordo tenha mexido nisso, não mexeu, né?
os estudiosos da linguagem estão sempre estudando a linguagem, né? E chegou-se à conclusão de dizer que de explicar o verbo como sendo aí a palavrinha que transmite uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, né, exclui aí a questão da ocorrência, a questão do desejo, ou seja, outros processos, né, que o verbo é capaz de exprimir. Então ficou aí sendo, como é que eu vou dizer, uma explicação de verbo muito limitada. E agora se diz, né, os gramáticos mais modernos dizem aí, que o verbo é a palavrinha que exprime processos, que podem ser de ação, de estado, de desejo, de ocorrência ou de fenômeno da natureza. Porque quando eu dizia que o verbo era a palavrinha que exprimia uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, por exemplo, a pessoa ia lá e lia aspirei a carreira, mas isso não é uma ação, não é um estado e não é um fenômeno da natureza. O show acontecerá amanhã, isso não é uma ação, não é um estado e também não é um fenômeno da natureza. Então foi-se incluindo aí outros processos, né, que o verbo é capaz aí de exprimir. Então vamos deixar bem claro isso aqui nessa aula. O verbo é a palavra que transmite, que exprime processos, que podem ser qualquer um desses aqui, tá? Agora observe o seguinte, pessoal. Quando eu digo cachorro mordeu, eu estou dizendo que esse cachorro mordeu no passado. Pode ter sido ontem, pode ter sido de manhã, pode ter sido há 1 hora, né? Quando eu digo Maria está feliz, eu estou dizendo está agora, neste momento. Quando eu digo aspirei, também é passado. Eu aspirei lá no pretérito, lá no passado. Pretérito é a mesma coisa que passado. Eu aspirei um dia a ser professor e hoje eu sou professor. Quando eu digo acontecerá, né, eu sei que é futuro, vai acontecer ainda, não aconteceu. E quando eu digo nevou, também, né, eu sei que foi pretérito, que foi passado. Ou seja, o verbo, além de ser aí a classe de palavras que exprime processos, um desses aqui, também é a classe de palavras que situa a gente no tempo, pessoal. O verbo é a palavra que situa no tempo. Como? Eu tenho aqui 3 palavrinhas: a corrida, a chegada e a saída. Muitos me perguntaram aí na aula anterior, professor, mas corrida não é verbo? Chegada não é verbo? Saída não é verbo? Observem o seguinte, pessoal, eu tenho 3 As ali na frente. Esses As são artigos. Quando eu tenho um artigo na frente da palavra, o que acontece? O artigo ele substantiva a palavra. O que eu tenho ali são 3 substantivos. A corrida pode até dar ideia de movimento. Ocorre que não é o movimento propriamente dito. O movimento é correr. A chegada pode dar ideia de movimento, mas a chegada não é o movimento propriamente dito. E saída é a mesma coisa. A saída não é sair, não é mover-se. Ou seja, eu tenho aqui os nomes das ações. A corrida é o nome da ação de correr, a chegada é o nome da ação de chegar, e a saída é o nome da ação de sair. Eu tenho aqui substantivos. Como é que eu sei que não são verbos? Porque essas palavras, elas não situam ninguém no tempo. E o verbo, ele situa a gente no tempo. Observe o seguinte: a atleta corre de verde e amarelo. O que eu estou dizendo? Que ela corre agora. Né? Esse corre me diz que ela está correndo agora. Ou seja, no tempo presente. O que me diz que ela está correndo agora é esse finalzinho. Ela corre. Eu cheguei cansado, me diz que é passado, pretérito. Eu cheguei, pode ser ontem, 1 hora atrás, né, de manhã, porque agora eu estou gravando à noite. Né. Eles sairão mais cedo, né? Ou seja, sairão ainda vai acontecer, é futuro, pessoal. Agora sim as palavras estão aí, além de estarem aí exprimindo processos que podem ser ação, estado, fenômeno da natureza, ocorrência, né, como a gente viu ali, elas estão me situando no tempo. E isso é uma propriedade do verbo, aqui não me situa no tempo, porque são substantivos, tá? Observem ainda que se eu perguntar para vocês que verbo é esse, vocês não vão me dizer, professor, esse é o verbo cheguei, esse é o verbo chegar. É isso que vocês vão me dizer. Se eu perguntar que verbo é esse, ninguém vai me dizer, professor, é o verbo corre. Não, é o verbo correr. E esse aqui, ninguém vai me dizer que é o verbo sairão. Vão me dizer que é o verbo sair, pessoal. É assim que os verbos aparecem no dicionário, num primeiro momento.
tá? Mas eu posso, a partir dessas formas que eles aparecem aqui com o final ar, ir e ir, tá? Eu posso, a partir daí, tá, ter outras formas verbais. Chegar, por exemplo, eu posso dizer chegávamos, né? Correr, por exemplo, eu posso dizer corres, né? E sair, por exemplo, eu posso dizer saístes. Ou seja, agora eu tenho aqui os verbos conjugados. E essas conjugações vão me dizer muita coisa a respeito dos verbos, pessoal. Esse vá, por exemplo, me diz aí que é passado, chegávamos, né? Esse mos já me diz que tem um nós aqui na frente, nós chegávamos, tá? A pessoa, primeira pessoa do plural. Corres, que pessoa que tem ali na frente? É tu corres. Saístes, que pessoa que tem ali na frente? Tu, opa, ó, vós saístes. Né? Segunda pessoa do plural e segunda pessoa do singular. Tu corres e vós saístes. E aqui é nós, primeira pessoa do plural. Então não é difícil de perceber isso, tá? Os verbos, de acordo com o que eu falei aqui, esse vai, esse mos, esse tu, esse vós que aparece ali, né? Além de serem palavras que transmitem processos, que nos situam no tempo, também são palavras que sofrem flexões, pessoal, tá? O verbo sofre flexões e elas são muitas, guardem isso, tá? Observem a palavrinha abraçávamos, é um verbo, tá? Só essa palavrinha me diz tanta coisa, pessoal. Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Nós vimos em a estrutura das palavras, por exemplo, que essa parte que está em preto aqui, até o C cedilha, é o radical, né? Vimos que aquele A é a vogal temática e que o conjunto do radical mais a vogal temática me dá o tema. Pronto, já tem várias informações. Agora, este vá é a desinência modo temporal, como a gente viu lá, ou seja, ele me diz aí que está no modo indicativo e que o tempo aqui é pretérito imperfeito. Nós abraçávamos, né? E esse mos me diz o quê? Desinência número pessoal. Me diz o número, né? Plural, não é singular, é mos. E me diz que é a primeira pessoa do plural. Nós abraçávamos. Entenderam aí o que é a flexão do verbo? Ele vai se flexionando de tanta forma, vocês não têm ideia, pessoal. O verbo é a palavra que mais sofre flexões de todas as 10 classes gramaticais. Obviamente que não tem flexão de gênero, masculino e feminino de verbo, porque não é nome, não está na classe dos nomes, está na classe aí das ações, dos verbos, tá? Palavras que transmitem processos, todos aqueles que eu falei ali para vocês, tá? Agora observem, né, como eu falei antes, que se eu perguntar para vocês aí que verbo é esse, vocês não vão me dizer, é o verbo abraçávamos, é o verbo abraçastes. Não, vocês vão me dizer que é o verbo abraçar. Prestem atenção nisso, pessoal, porque os verbos, se vocês forem procurar no dicionário, eles vão aparecer sempre numa dessas 3 formas aqui. Ou com final ar, ou com final er, ou com final ir. A isso chamamos, pessoal, o final ar de primeira conjugação, o final er de segunda conjugação e o final ir de terceira conjugação. Gravem isso, porque se vocês forem olhar no dicionário, os verbos aparecerão assim, eles não aparecerão conjugados, eles aparecerão dessa forma aqui. Tá? Então, a partir daqui surgirão aí todas as conjugações do verbo. Eu tenho final ar, final er e final ir. Eles aparecem no primeiro momento com essas 3 conjugações. E daqui sairão aí outras conjugações, tá? Ou seja, o verbo é a palavra que exprime processos, situa no tempo, sofre flexões e também está distribuído aí em 3 conjugações. Final ar, final er e final ir. O verbo está distribuído em 3 conjugações, que são essas aqui. E aqui eu tenho uma observação a fazer, ou seja, qualquer verbo da língua portuguesa que vocês vão analisar aí, ou aparecerá com final ar, com final er ou com final ir. Isso é fatal. Agora existe um verbo, o verbo por. É o único verbo que termina em or, tá? Ele pertence à segunda conjugação, gravem isso, tá? Por quê? Porque ele vem do latim, que era poedere, depois virou poer, depois virou poer. Esse final er me garante que o verbo por é da segunda conjugação. Gravem isso, que é muito importante. Porque todos os outros verbos na língua portuguesa ou terminarão em ar, ou em er, ou
em ir. E é daqui que vai sair aí o tempo do verbo, né? Ou seja, presente, pretérito e futuro. Agora, passado e futuro, tá? E daqui também vai sair o modo do verbo. O que é o modo? É a categoria gramatical que expressa uma atitude para o processo verbal. Quais são os modos verbais? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O que é o indicativo, pessoal? Quando eu digo eu canto, eu estou dando uma certeza, tá? Ou seja, eu estou expressando uma atitude para o processo verbal. É uma atitude certa. Eu tenho certeza, eu estou dizendo que eu canto, com certeza. Observe o subjuntivo, que indica aí uma dúvida. Se eu cantasse um dia, uma ação hipotética, isso é o subjuntivo. E o imperativo, que nada mais é do que uma ordem. Cante você, canta tu, como se eu estivesse dando uma ordem aí. Então, o modo do verbo será aí o indicativo, que indica uma certeza, o subjuntivo, que é uma ação hipotética, uma dúvida, e o imperfeito, e o imperativo, desculpe, né, que indica aí uma ordem. Fácil, tá? Então o verbo também é a palavra, né, que expressa uma atitude para o processo verbal, que pode ser uma dessas três atitudes aqui. Ou seja, a maneira como o processo ocorre. Resumo da nossa aula, o verbo é a palavra que exprime processos, ação, estado, fenômeno da natureza e os outros que a gente viu. Desejo, ocorrência, né? O verbo é a palavra que situa no tempo, presente, pretérito e futuro. O verbo é a palavra que sofre flexões, a palavra que mais sofre flexões, tempo, modo, número, pessoa, né? O verbo também é a palavra que está distribuída em três conjugações. Primeira conjugação ar, cantar. Segunda conjugação er, vender. Terceira conjugação ir, partir. O verbo vai terminar aí, né, dessas formas, ou em ar, ou em er, ou em ir. Tá? E tem o verbo por, que pertence à segunda conjugação. E o verbo também é a palavrinha que expressa uma atitude para o processo. Uma certeza, uma dúvida ou então uma ordem. Ou seja, o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Aqui está o resumo de toda a nossa aula. E pessoal, isso aqui vai causar tanta dor de cabeça para vocês, mas eu prometo que como professor vou fazer o possível para tornar essa dor de cabeça de vocês a mais leve possível, tá? Nós iniciaremos agora um longo caminho para aprender tudo isso, né? São umas 10 aulas de verbo aí, né? Mas eu tenho certeza que ao final vocês estarão bem melhores em português, tá? Porque pronome e verbo são classes de palavras importantíssimas aí para que a gente possa escrever melhor. Fora isso, se inscreve no canal, curte, compartilha nas redes sociais, dá joinha nos vídeos, né? E me segue nas redes sociais. Eu agradeço de coração, tá ok, pessoal? É isso aí.